amados, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. É bom estar com vocês mais uma vez para mais um vídeo, agradecendo a Deus a oportunidade. Espero que vocês tenham assistido os nossos vídeos. Estamos falando numa série de assuntos importantes sobre batismo no Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia. Assuntos de grande importância para o nosso conhecimento, devido a alguns erros que têm adentrado nas nossas congregações pentecostais, erros que têm que ser revisado, né, para que não seja mais cometido. Então, a nossa finalidade é mostrar biblicamente aos irmãos, né, o que é o batismo com o Espírito Santo. Quais as evidências do batismo com o Espírito Santo? Qual é o propósito do batismo com o Espírito Santo? Tudo tem uma finalidade, tudo tem um propósito. Batismo com o Espírito Santo é um dom, Então esclarecemos aqui muitas coisas, né? Que é algumas perguntas que os irmãos me fazem na rua, né, com relação à manifestação do batismo com o Espírito Santo, né? Como proceder com o batismo, se ele, não sendo membro da igreja, ele pode ser batizado com o Espírito Santo. Nós esclarecemos isso tudo, uma série de dúvidas. Assista aos nossos vídeos, que você será bem esclarecido com relação a algumas dúvidas que há no coração de alguns irmãos. Então hoje nós vamos falar, né, trazer mais um assunto da doutrina do Espírito Santo, da pneumatologia, né, que é o estudo do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre como receber o batismo com o Espírito Santo. Tem alguns irmãos que acham que o tempo de evangelho, resulta no batismo com o Espírito Santo. Não, meus irmãos. O número de anos é independente, é subsequente. Não é porque você tem 40, 50 anos e você tem que ser batizado. Não, senhor. Não. Aí vai depender de você, da sua crença, da sua fé. O que nós vamos falar um pouco também sobre isto, não é? Porque também muitos me abordam perguntando: irmão Luciano, eu estou já há 40 anos como membro da igreja e ainda não recebi a promessa. O que é que está havendo? Não é Deus. A promessa foi feita. A promessa foi realizada. A promessa parcialmente foi derramada a começar do Pentecostes. E na nossa atualidade ela ainda é uma realidade. Ainda há as manifestações do batismo com o Espírito Santo, do oferecimento outorgado por Deus dos dons. Agora, o motivo de você não receber, aí está em você. Há algo em você que impede. E nós vamos falar aqui, ok? Fique até o fim. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Deixa aquele gostei, caso você tenha gostado dos nossos vídeos. Deixa aquele gostei, porque assim o YouTube entenderá que você tem gostado dos nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que aqui nós iremos postar, ok? Então eu quero compartilhar como texto base aqui para vocês um texto que está no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 7, versículo 37, 38 e o 39, que diz assim a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia e nos acompanhe. João capítulo 7, versículo 37 a 39 diz assim: E no último dia, o grande dia da festa,
Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Pois bem, amados, nós queremos tomar por base esse texto na palavra de Deus. Que esse texto, meus irmãos, ele fala de um episódio, não é? Jesus como judeu na festa dos tabernáculos, né? Jesus, meus irmãos, quando a gente lê o capítulo 7, versículo 1, a gente percebe que Jesus ele não vai juntamente com os seus discípulos no início, né, desta festa anual. Festa esta que os judeus comemoravam, não é? Glorificando a Deus por mais um ano. Então, Jesus ele fica na Judéia, né? Na Galileia, retificando, Jesus fica na Galileia, porque a Galileia ela era um local, né, mais, naquele momento era um local mais acolhedor. Por quê, irmão, o senhor está dizendo isso? Porque havia uma classe de pessoas chamado hierosolimitas, que procuravam, né, saber sobre a identidade de Cristo e pensavam, não é, estes em pôr as mãos em Cristo. Então, a Judéia não era um local, até aquele momento, favorável para Cristo. Então, Jesus ele pede para que os discípulos vá para Jerusalém e comemorem a festa dos tabernáculos, não é? Como também a festa da colheita. Nós vamos falar aqui. Não é? E ele ficou na Galileia porque o ambiente lá era mais favorável. Então, Jesus ele sobe, não é, para a festa dos tabernáculos, como todo judeu tinha que comemorar. Eram 7 dias de festa, não é, de comemoração. Jesus ele sobe no último dia da festa. Então, Jesus ele havia chegado, não é, ao templo. E a ocasião dessa festa foi o último dia da festa do tabernáculo. A palavra tabernáculo no hebraico significa barraca, significa tenda. E também se refere a algo como um grande matagal nos dias de acampamento. Me entendendo? A palavra tabernáculo no hebraico significa barraca ou tenda. E também se refere ao antigo matagal, não é, nos dias de reunião. Então, meus irmãos, Jesus ele comemorava a festa dos tabernáculos como todo judeu. E o que é que se comemorava, irmão Luciano? A jornada de Israel no deserto do Egito. Então, Israel, enquanto estava peregrinando no deserto do Egito, quando foi instituído as festas, então a festa do tabernáculo, os judeus, o que é que eles faziam? Eles cortavam ramos de figueiras e as folhagens e faziam tendas para ali morarem, para ali viver. É por isso que o significado também de tabernáculo é como um antigo matagal em um acampamento em forma de reunião. É por causa disso, porque quando se olhava de longe, via aquele matagal, aquelas barracas cheias de ramos de folhagem de figueira. Então, os judeus, eles no Egito, na terra, no deserto, eles faziam estas barracas, cortavam as folhas de figueira, né, com as suas folhagens faziam, não é, as suas tendas para ali comemorarem. Então, os judeus, anualmente, não é, quando chegava esse período de festa, eles saíam das suas casas, das suas residências, e cortavam esses ramos de figueira e folhagem
e faziam barracas pelas ruas para assim trazer a memória, não é? A comemoração da jornada que o povo ali, o seu povo, né, havia passado. Então, esta é uma forma de comemorar. Eram 7 dias assim, nesta comemoração. Então, durante a festa, não é, o povo passava esses dias todos morando nas cabanas de ramos e de figueira. Você pode encontrar essa referência em Levítico, né, capítulo 23, versículo 29 a 41. E essa festa ela sempre foi celebrada em Jerusalém, que começava no dia 15 do mês 7, não é, do 7º mês, que também, não é, era comemorado, não é, a festa da colheita, não é? Era quando chegava este dia, não é, como parte do ritual, não é, o sacerdote, não é, que era o ministro, ele guiava, não é, o povo, não é, ele pegava um cântaro de ouro e guiava o povo pela uma procissão, fazia uma procissão guiando o povo, né, cantando, e saíam de Jerusalém e iam até o tanque de Siloé. Chegava lá no tanque de Siloé, ele pegava aquele cântaro de ouro e enchia de água daquele tanque de Siloé e retornava da mesma forma ritualística, cantando e louvando a Deus, e o povo acompanhando aquela cerimônia religiosa. Então, quando eles chegavam em Jerusalém, eles iam para o templo, e ali no templo havia um altar. Nós falamos esse assunto aqui, meus irmãos, festa dos tabernáculos, nosso vídeo, veja lá. Então, o que acontece? No templo havia um altar, não é verdade? Em que o sacerdote, quando chegava lá, ele dava 7 voltas ao redor daquele altar e depois derramava aquela água sobre aquele altar. Então, ali havia um significado ritualístico e futurístico, porque aquela água ela corria por um funil e ia até, não é, ali o Mar Morto. E também a água que caía simbolizava para os judeus abundantes chuvas, né, que Deus derramaria, e as suas colheitas seriam colheitas prósperas. Então havia este significado. Então o que é que acontece? Foi nesse momento, irmãos, que quando o sacerdote, juntamente com todo o povo, né, ele derramava aquela água naquele altar, e aquelas abundantes águas caídas daquele cântaro de ouro, né, que caía no chão, trazendo uma simbologia, né, de abundantes chuvas para uma colheita próspera. Jesus observou aquele cenário litúrgico, e o que é que ele faz? Ele quebra aquele cenário litúrgico. Jesus ele chama a atenção para ele. Então, o que é que acontece? Jesus ele põe-se de pé e começa a exclamar dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aí ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, Jesus chama a atenção para si. Nós não vamos entrar nessa questão do mérito, porque existe também um outro significado nisso. Nós podemos um dia falar num outro vídeo. Há um significado também por isto de centenas de anos, não é, que depois nós podemos falar. Então Jesus chama a atenção para si. Por quê? Porque era um convite que Jesus, o Messias, estava a fazer, lhe oferecia à população, ao povo que ele estava vendo aquele ato cerimonial, aquela forma ritualística. Jesus convidava e oferecia àqueles que ele estava uma água o que pudesse satisfazê-los. Então, irmãos, Jesus ele quebra naquele momento um protocolo. Jesus para uma cerimônia religiosa, porque ele via nas pessoas ali a necessidade do povo. Ele diz
que se receberem o seu convite, Jesus dizendo que se eles recebessem o convite dele, né, Jesus diz que do seu interior, do interior daquelas pessoas, iria fluir, não é, manarão rios de água viva. Então, amados, a gente sabe que um poço artesiano, não é, para que as águas ela flua, ela saia, a gente tem que ter uma bomba, ou se for uma cacimba, né, você tem que ter uma corda com um caneco para chegar até lá embaixo do poço e você com esforço, né, retirar aquela água. E se for uma bomba, um poço, você tem que ativar a bomba para que a bomba ela jorre, não é, aquelas abundantes águas. Mas Jesus, ele oferece para aquele que queira receber, não é? As águas que de Jesus, as águas que Jesus ele vai dar, não é, meus irmãos? É uma água em abundância que há no seu reservatório. E o reservatório de Cristo é um reservatório inesgotável. E este reservatório não é outro senão o Espírito Santo. Eu quero deixar uma referência aqui para você no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 7 a 15, quando Jesus vem de uma jornada e para num poço construído por Jacó, que Jacó deixou como herança. E quem tirava a água ali eram os samaritanos, porque estava na terra dos samaritanos. Desculpe, mas eu bati aqui. Na terra dos samaritanos. Então, uma mulher chega no determinado horário para tirar a água, não é? E Jesus pede, não é, água de beber. Por quê? Porque havia necessidade. Jesus era tanto homem como Deus, não é? Na natureza, não é? Da doutrina de Cristo, né? Então, da cristologia. Então, quando Jesus pede, aquela mulher diz: como sendo tu judeu, pede a mim de beber, que sou mulher samaritana. Então, há um diálogo, né? Há uma comunicação que havia há muitos anos quebrada. Então, Jesus, ele diz àquela mulher, no versículo 7 a 14, Jesus diz assim no versículo de número 10, né? Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber? A Jesus, tu me pedirias e eu lhe daria água viva. Então, é um reservatório inesgotável. O que Jesus falava aqui não era a água, matéria. Não, Jesus falava de algo do Espírito, algo sobrenatural, né? Que se aquela mulher aceitasse, né, fluiria do interior dela rios de água viva, uma fonte inesgotável. Aí no versículo 11, quando a mulher, ela curiosamente pede essa água na sua ingenuidade, não é, pensando que se ela bebesse dessa água, ela não teria mais o esforço de ir até a fonte para poder tirar, porque ele iria dar água viva a ela que jorrava. Então ela não iria mais sentir sede, na sua ingenuosidade. Mas só que a água que Cristo queria oferecer a ela era a água do Espírito Santo de Deus. Então aí ela diz assim a Jesus, versículo 11, Senhor, se tu tens como tirar, e o poço é fundo, pois tens a água viva? Onde, pois, tens esta água viva? Ela pergunta. Então, meus irmãos, há uma necessidade nas pessoas. Jesus via isso nesta festa do tabernáculo, na cerimônia religiosa, naquele ato ritualístico. Então, por isso que ele se levanta. Ele se levanta porque vê a necessidade e diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, toda a atenção foi voltada para ele, porque ele quebra um protocolo. Ele quebra um ato cerimonial, chamando a atenção para si. E ele consegue. E ele fala, não é, para o povo. Então, amado, você pode até me perguntar, irmão Luciano, existe algum método ou uma fórmula para ser batizado com o Espírito Santo? Você pode me perguntar, não é? Porque já me perguntaram. Não é? E eu digo, como eu disse ao demais. Não existe, meus irmãos, uma fórmula. Não existe uma fórmula. Não existe um método, uma maneira de ser batizado. Não existe. Né? A gente vê no livro de Atos dos Apóstolos, quando aquele homem, né,
ele oferece, né, ele vê os apóstolos, né, impondo as mãos e os espíritos, né, saindo, né, vendo milagres. Então ele quer aquele dom, porque ele não vê os discípulos usando artes mágicas para realizar tal manifestação, tal milagre. Então ele oferece dinheiro. Então, eu posso oferecer dinheiro? Não, meus irmãos. Dinheiro não compra batismo com o Espírito Santo. Não. Então, amados, não existe nenhum método, né, pelo qual receba este dom de Deus, que a gente possa receber este dom de Deus. Não tampouco, irmãos, existe uma fórmula. Não existe uma fórmula, né, que possa facilitar, né? O que eu posso dizer aqui aos irmãos, né, se eu mudar, né, você pode até perguntar, irmão, se eu mudar a posição do corpo, como assim? Mudar a posição do corpo? Porque há muitos irmãos que dizem, eu estou dizendo isso aqui, né, mudar a posição do corpo, porque tem irmãos que dizem assim, irmão, eu já fiquei deitado assim de bruço no chão para Jesus me batizar. Irmãos, não existe essas coisas, irmãos. Não existe, né? Você pode ser batizado, querido, de qualquer forma ou de qualquer outra maneira. Não existe uma fórmula, como eu estou dizendo aqui. Não existe um método. Se eu me deitar, não existe, irmão. Jesus pode batizar você deitado. Né? Jesus pode batizar você andando. Né? Não existe, né, esse negócio de mudar a posição de corpo. Ok? Estão me entendendo, meus irmãos? Pois bem, amados. Seja qual for a maneira que você queira ficar. Por exemplo, em Atos 2:2, né, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos estavam como, irmãos? Assentados. Né? Então, aí você pode dizer, mas irmãos, eu vejo muito Jesus batizar, né, os irmãos com o Espírito Santo na igreja. Certo. Mas Jesus só não batiza na igreja, irmãos. A gente vê, né, porque a gente está participando do culto, né? Então, as irmãs, né, e se você está num círculo de oração, elas chamam os irmãos, para os irmãos irem lá à frente e elas orarem junto com a igreja, para que os irmãos também alcancem a promessa do batismo com o Espírito Santo. E muitos são batizados. Eu já vi, eu sou testemunha disso. Como também, irmãos, eu já vi, não é, alguns irmãos falarem nas congregações, testemunhando, que foram batizados quando andavam, outros foram batizados quando estavam dormindo, não é? Outros, não é, foram batizados, não é, quando estavam no campo arando a terra. Outros foram batizados, não é, quando estavam no seu trabalho, na sua repartição. Outros foram batizados em ônibus. Já vi crente dizer, testemunhando na congregação, que foi batizado dentro do ônibus, não é? Dentro do ônibus, e muita gente não entendia, ou alguns entendiam, né? E que disseram, você foi batizado com o Espírito Santo aqui dentro do ônibus, e muitos glorificavam a Deus, né? Por aquela manifestação ser realizada ali, aquele fenômeno. Então não existe uma posição de corpo, não é? Eu posso ficar de lado, posso ficar sentado. Jesus batiza você aonde quer que você esteja, independente da posição que você esteja. Não é verdade? Os 120 no dia de Pentecostes, eles estavam assentados, irmãos. Não é verdade? Estavam assentados, não é? Então, estes fatos, meus irmãos, comprovam, né, que não depende tanto da posição física, né, para o crente receber o poder do alto, do batismo com o Espírito Santo. E sim, o que faz com que a gente receba o batismo com o Espírito Santo é a nossa posição, a nossa atitude diante de Cristo, diante de Deus. Qual é a sua atitude diante de Deus? Qual é? Se você tem uma atitude boa, né, que nós vamos falar aqui, né, se você tiver uma atitude louvável, você é batizado com o Espírito Santo, não é? Aí eu pergunto a você aqui nesta live, neste vídeo,
qual é o tamanho da fome que você tem com relação ao batismo com o Espírito Santo? Qual é o tamanho da fome? Quando eu digo fome, não é uma fome material, é uma fome espiritual. Até onde você pode ir para que Deus lhe batize com o Espírito Santo? Pois bem, eu particularmente, meus irmãos, eu passei 2 anos e 7 meses orando e jejuando para eu ser batizado. Eu tinha um desejo enorme. Eu anelava ser batizado com o Espírito Santo. Então eu jejuava quase 12 horas, sem comer e sem beber água. Era um jejum total. Consagrava a minha vida, vivia uma vida de santificação, não murmurava, não é? Então, com 2 anos e 7 meses em uma cruzada evangelística, não é? Eu recebi, né, o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque qual era a minha atitude, qual era o tamanho da minha fome diante do batismo com o Espírito Santo? Minha fome era insaciável, não é? Não é? Eu falei aqui, não é, que tem um amigo chamado Edson Francisco, que no domingo, num culto, eu estava no culto lá, não é, de adoração, culto da família, na Assembleia de Deus, e na hora, não é, que o pregador fez o convite para quem quisesse se entregar para Jesus, não é, o Edson Francisco, ele levantou a mão e foi lá para frente, não é, aceitando o testemunho de Cristo, não é, a palavra de Deus. O Espírito Santo estava fazendo uma obra, né, de regeneração na vida de Edson Francisco. O arrependimento veio na vida dele. Que quando os irmãos e a igreja fez a oração, não é, pela vida de Edson Francisco, Jesus batizou o Edson na hora, assim, ó, com o Espírito Santo. E foram ouvidas línguas repartidas como de fogo na vida de Edson. Foi a evidência do batismo com o Espírito Santo. Então eu fiquei um pouco, né, porque eu tanto tempo orando a Deus e batizando, né, pedindo a Deus o batismo com o Espírito Santo, uma fome insaciável, e um irmão assim, na hora para outra, batizado com o Espírito Santo. Isto prova, meus irmãos, não é que não existe um método de batismo, não existe, não é uma fórmula, não existe. É a nossa atitude de coração. Qual é a sua atitude? Na verdade, qual o tamanho da fome que você tem pelo batismo com o Espírito Santo? Hoje há muitos irmãos que não pedem batismo com o Espírito Santo, né? Pedem, mas pedem pouco, não busca com sinceridade, com seriedade. Uns não creem, mas eu creio, mas um crê que não crê, um crê que não crê é que não crê. Então, como pode um crente que crê, né? Irmão, mais ou menos eu creio. Não existe um mais ou menos. Ou você crê ou deixa de crer. Então, muitos não recebem porque não creem no batismo com o Espírito Santo. Acham duvidoso em receber o batismo com o Espírito. Ele mesmo bota empecilho nele, não é? Por dizer, não, o Espírito Santo é santo e eu sou um pecador. Irmãos, nós somos pecadores redimidos. Somos pecadores? Somos, porque ainda estamos neste invólucro carnal. Ainda estamos neste tabernáculo carnal. Mas somos pecadores redimidos. Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo ele adverte aos irmãos em Roma, dizendo, sendo, pois, justificados por Cristo, temos paz com Deus. Então, só a justificação nos traz a paz com Deus. Então, nós, né, por sermos redimidos, então, e vivemos uma vida de santidade, nós podemos sim ser batizados, porque Cristo, né, ele enviou a promessa do batismo com o Espírito Santo também para a igreja. E a igreja é formada de pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Então há muitos irmãos assim, não é? Não busca incessantemente, não tem fome de batismo. Acha que porque tem 40, 50 anos de evangelho é necessário para ser batizado. Não é, irmãos, não é. Anos não indica que você, né,
é favorável ao batismo com o Espírito Santo. Às vezes você tem 50 anos de evangelho e não tem uma atitude de coração, não tem fome e sede do Espírito, não é? O tamanho da sua fome, não é pouca demais para poder receber o batismo com o Espírito Santo. Então você tem que ter fome. Qual é o tamanho da sua fome? Não é pelo batismo com o Espírito Santo. Qual é o tamanho da fome? Qual é o tamanho da sede que você tem? Jesus viu naquela época, não é? Quando reunidos ali naquele ato cerimonial, na festa dos tabernáculos, não é? Quando participou da procissão, em que o sacerdote com um cântaro de ouro pegou ali a água do tanque de Siloé, retornou para o templo, para o altar, e ali derramou aquela água. Jesus sabia de todas as simbologias ali. Jesus sabia que a água que caía no chão simbolizava, não é, chuvas prósperas e que os judeus teriam uma abundante colheita. Jesus sabia que a água que corria pelo funil, né, no interior do templo, descia até o Mar Morto, e que ali tem uma simbologia que nós falamos no nosso vídeo. Jesus sabia, né? Jesus via o interior. É por isso que ele levantou-se e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim beber. Você tem sede? Qual é o tamanho da sua sede, varão? Qual é o tamanho da sua sede, minha irmã, meu irmão? É o tamanho da sua sede que dirá, não é, se você vai ser ou não batizado. Tem crente que não tem mais sede. E a sede que tem, não é, a sede que tem, não vai beber, não vai buscar. Acha cansativo. Irmãos, para a gente alcançar algum objetivo, tem que haver um esforço. Ninguém chega lá em cima a uma posição se não se esforçar, não é? A não ser que você ganhe na Mega Sena, você jogue aí, ganhe na Mega Sena 50 milhões, 30 milhões e fique rico de uma noite para o dia. Mas para você alcançar um objetivo, comprar um apartamento, comprar um carro, você tem que estudar, tem que batalhar, tem que ralar para alcançar aquela meta, aquele alvo que você tem. Ninguém constrói uma casa de cima para baixo. Começa de baixo, da fundação. E a fundação tem que ser resistente para que quando houver alguma erosão, as paredes não venham a rachar. Estão me entendendo, meus irmãos? Então, qual é o tamanho da sede? Jesus via a sede. E ele diz que se crescem nele, do seu interior manaria, fluiriam rios de água viva. Qual é o tamanho da sua sede, irmãos? Então, se você tem fome pelo batismo com o Espírito Santo, e se você tem sede, né, pelo batismo com o Espírito Santo, vá em frente, busque as coisas de Deus. Busquem, ok? Porque Deus, ele reservou isto para nós, a igreja, a noiva de Cristo. Ok, meus irmãos? Então, meus irmãos, o lugar, meus irmãos, também não é um fator, irmãos. Muitos dizem: eu vou para a igreja. Eu pensava assim também, irmãos. Numa igreja aqui da Assembleia de Deus, em acampamento, as irmãs começavam a orar às 5 horas da manhã. Irmãos, o número de batismo com o Espírito Santo no dia era muito alto. Era 80, 70, 100, 150. Eu disse: meu Deus, eu tenho que ir nessa igreja. Aí o que é que eu fiz? Eu fui. Então, pensando que Jesus batizava somente na igreja. Mas Jesus batizou no campo de futebol, numa cruzada evangelística. Então, meus irmãos, o local não é um fator predominante para receber o batismo com o Espírito Santo. Embora nós acreditamos, sim, que Jesus batiza muito em igreja. Por quê? Porque se busca também nas congregações, né? Mas há cristãos que receberam o batismo com o Espírito Santo na rua, no trabalho, no ônibus, né, arando a terra, na repartição. Isso demonstra que Deus está pronto para conceber o dom a quem ardentemente desejar e constantemente buscar com todo o seu coração. Está buscando com o coração? Então você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Ok, meus irmãos? É isso aí, amados. Espero que tenha gostado. Que Deus abençoe você, que Deus ajude. E que se você não é batizado, veja o tamanho da sua fome. Veja qual é o tamanho da sua sede.
e busque a Deus, porque Ele quer lhe batizar, ok? Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor.